Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Estou aqui para resumir Louis Vacan em 10 minutos, conforme o professor me falou. Missão impossível. Se eu conseguir, com certeza eu vou exigir um 10 para todo o grupo, para toda a sala. Bom, vamos lá. Missão impossível, hein? Sexta tentativa. Louis Vacan, teoria do conflito. Qual que é a diferença da teoria do conflito para a teoria do consenso? A teoria do consenso busca explicar as relações sociais que criam a criminalidade, né? Ou seja, quais são aquelas relações que geram aquele crime? Então tem várias incidências dessa teoria. Escola de Chicago, ecologia, é o meio. Não é só o indivíduo, é uma evolução, né? Mas não é só o indivíduo, é o meio. Então o cara veio de fora, teve uma mudança das relações sociais, das relações éticas, dos controles éticos que tinha antes, chegou na cidade nova, então ele tem uma tendência a delinquir. A cidade está deteriorada e tal, então tem um espaço para delinquir, etc. Teorias ecológicas. Anomia, não reconhecimento das regras, né? Como que a pessoa chega nisso, por que isso pode ser uma tendência para delinquir, subcultura delinquente, vamos questionar essa regra, vamos criar nossa gangue e tal, vamos ganhar dinheiro do nosso jeito, né? Gravatas, o colarinho branco. Por que esses grupos de elite, mesmo criminalizados, têm uma forma diferente? Então isso são as teorias do consenso que explicam relações sociais. As teorias do conflito querem explicar o porquê que existem essas relações sociais. E aí elas basicamente falam que a relação econômica, né, a forma como as pessoas produzem, a forma como elas se relacionam para gerar riqueza é o que vai determinar, o que vai influenciar tanto a percepção dos indivíduos do que acontece na sociedade, como as suas próprias relações sociais, pessoais, familiares, etc., como vai formatar o Estado. Então a gente está falando disso. Teoria do conflito. Ele vai falar que a gente está no Estado neoliberal. Para chegar no Estado neoliberal, ele vai analisar 3 estados anteriores. Tá? O Fordismo. O que é o Fordismo? Fordismo é começar da escalada industrial, ou seja, uma forma de produção onde os trabalhadores iam para o trabalho, recebiam seus salários, né, criavam suas famílias. Então, ir para o trabalho gerava uma relação de solidariedade com seus companheiros, ter um salário para contribuir com a sua família, gerava uma relação com a sua esposa, uma relação com seus filhos, etc. O capitalismo vai evoluindo e vai se percebendo que existem ciclos do capitalismo. Então, conforme se reorganiza a economia, conforme se reorganiza a produção, conforme se reorganiza a riqueza, o capitalismo entra em ascensão e decadência. Para segurar essas decadências, o capitalismo transforma o Estado num colchão para dar uma estabilidade para os indivíduos e para o capitalismo se desenvolver. Então é o estado de bem-estar social. Ultimamente o que acontece? Com a queda do Muro de Berlim, com a globalização, né, com a internet, novas formas de produção e de obtenção de riqueza e lucro existem. E elas têm 3 princípios: liberdade individual, livre mercado, né, pensamento único e nova ordem moral. Então, essa nova relação social, essa relação uberizada que a gente vive, de não ter um salário, um emprego fixo, uma estabilidade, de trabalhar por jobs, de não ter certeza do futuro, vai reestruturar a nossa visão de mundo. É disso aqui que ele está falando. Dentro desse Estado neoliberal, ele vai identificar alguns pontos aí que geram uma sensação de insegurança, né? A sensação de segurança, na verdade, para ele, é devido a essa precarização do trabalho, essas relações de emprego imediatas por jobs, por serviços, esse assalariamento, que é o termo que ele usa. Você não tem mais um salário, uma perspectiva de futuro, você tem um trabalho para um resultado imediato, que é tudo que o sistema capitalista sempre sonhou, né? Ou seja, você não ficar pagando direitos e tal, né? E isso vai moldar tanto o discurso, a explicação sobre esse fenômeno, quanto o Estado, né? Como o Estado vai se adaptar a essa nova engrenagem econômica. Então, sobre o discurso, mais essa sensação de segurança, ela não é explicada por aqueles que detêm os poderes,
que são os poderes midiáticos, os poderes políticos, ele não é explicado, os poderes científicos, inclusive, não é explicado pela sua verdadeira ação, que é a desregulamentação do trabalho, né, que é essa nova forma de acumular capital. Mas sim, ele tenta dar uma resposta simples e fácil, que é a criminalização de setores da sociedade. Então, por que você está inseguro? Não é porque você não sabe o que vai receber de salário amanhã. É porque a verdadeira insegurança é aquele menino lá da periferia que pode roubar seu celular. Então, a saída não é a gente conter, modificar, garantir direitos, conter essa distorção econômica. E sim, a gente focar em mais segurança para garantir essa propriedade privada. Então vai ter um discurso alarmista sobre segurança. E aí, de uma forma geral, acadêmica, ele vai identificar que todas essas questões sociológicas que são apontadas em diversos textos, elas são colocadas pelos atores da mídia, pelos atores ditos neutros e técnicos, como desculpas. Então são colocadas no contexto de uma desculpa. Então sabe aquela máxima? A culpa é da sociedade, o vagabundo está falando que a culpa é da sociedade, a culpa é dele. É isso que ele está falando aqui, né? Que a responsabilidade é individual. E ele vai identificar no discurso desde o George Bush, do Reagan, até dos socialistas franceses, esse pensamento, né? Para justamente justificar uma mudança do Estado. Então, o Estado, que antes era um colchão de direitos, agora ele vai começar a se focar em duas coisas, que é conter essas pessoas que estão à margem da sociedade, que estão à margem do capitalismo, de duas formas. Uma é a criminalização, ou seja, a imposição do Estado penal máximo. E a outra é tirar a noção de direitos para incluir noção de assistência social. Assistência social não para incluir direitos, mas sim para fazer com que as pessoas tenham um trampolim para os empregos precários. Então aquelas pessoas que estão marginalizadas, elas vão ter que se conformar ou em ter um trabalho bem precário, né, ser um entregador, ser um faxineiro, pensando um pouco na nossa realidade, ou se elas quiserem formas alternativas de obter renda, elas vão acabar punindo a lei. Então a teoria do conflito vai pensar nessa estrutura macro, né, de como as leis são criadas, qual o objetivo dessas leis e como o Estado é formatado. E hoje o Estado ele pensa que vai ser formatado para essas duas questões. Garantir para as elites uma ampla liberdade, uma falta de acesso de punição, e para essas classes minoritárias, garantir que elas sejam supervigiadas, repreendidas, e no máximo que elas tenham seja esse acesso a trabalhos precários. Para concluir, pessoal, vou falar que esse resumo que eu fiz não é exauriente do texto dele, porque ele vai colocar várias coisas. Ele vai colocar a questão da mão direita, da mão esquerda do Estado. Então, mão direita como aquela mão repressiva que pune, mão esquerda como a mão de direitos, né? Ele vai falar da feminilidade, da masculinidade, da remasculinização do Estado. Então, aquele Estado que estava indo para uma lógica feminista de cuidado, de garantia de direitos, começa a ter uma lógica punitivista. Ele vai falar de diversos outros temas que são muito interessantes. O princípio da realidade dentro desse discurso único, ou seja, o princípio da realidade é que é o indivíduo que é o culpado, ele que tem que ser punido, né? E isso faz com que o Estado se desresponsabilize de garantir direitos, né? Esse discurso político. É interessante mesmo isso aqui, né? E como isso, ele vai colocar que como essa penalização da precariedade produz essa visão, essa realidade, né? Ou seja, não a realidade da verdade real, mas a realidade da percepção do que seriam os problemas da sociedade, né? É muito interessante, né? Ele fala de hipótese repressiva, muito legal.
tudo isso, na verdade, que nem a gente viu nos outros textos, nos outros grupos, principalmente os que analisam a questão histórica, a questão racial, a questão da mulher, que a questão da evolução do Brasil, de como que as classes dominantes manipulavam o Estado para produzir a manutenção do seu poder. Quando a gente está inserido nessa dinâmica histórica, a gente não consegue ver com clareza. Mas quando a gente vê a parte histórica anterior, a gente consegue ver com mais clareza. Então, que aquelas teorias antigas eram racistas, né, extremamente racistas, né, mas tinham um caráter científico. Aquelas regras feudais, né, se explicavam em Deus, mas eram para manter o poder. E ele vai falar que isso acontece hoje mesmo, com esse pensamento único. Porque essas políticas criminais, elas tentam transparecer como se fossem técnicas neutras científicas, que na verdade não é nada neutra. E aí ele vai colocar uma questão que eu queria botar para vocês aqui, que sobre essa neutralidade que na França está sendo aplicada pelo Instituto de Altos Estudos de Segurança Interna, né, que está aplicando novas políticas de segurança, está modificando as políticas e as leis penais na França. E aí ele vai falar que, na verdade, isso não está ligado nada com neutralidade nenhuma, porque ele indica, inclusive, um ativista de grupo de extrema-direita chamado Ocidente, um jornalista especializado em terrorismo, ou seja, uma pessoa de extrema-direita que tem essa visão de terrorismo das coisas, Raufé, que é um dos coordenadores da questão metodológica de publicação de artigos, etc. Né? E o que fica aí de questionamento, primeiro, se existe uma tendência mesmo de ligar a questão da propriedade com a noção de terrorismo. Mas não é qualquer noção de propriedade com noção de terrorismo. É uma noção de propriedade onde o lucro está sendo alcançado através da precarização cada vez maior do trabalho, de uma insegurança cada vez maior para uma parcela maior da população, né? E aí você pode olhar e pensar, se isso está acontecendo, se existe mesmo essa uberização, se as pessoas estão começando a se sentir seguras com várias questões de sua relação social, a probabilidade de revolta é muito maior, né? E por que o Estado, então, está aliando esses dois conceitos? O que ele quer proteger, aliando propriedade e terrorismo, né? Porque o terrorismo você combate com medidas muito mais repressivas, né? Com medidas que justificam, por exemplo, a não aplicação dos direitos humanos, né? Porque é uma questão de sobrevivência do Estado. Então, essa ligação é uma provocação que ele faz aí. E a outra questão que eu gostaria de colocar é de pensarmos se a gente realmente está fazendo ciência neutra quando a gente não pensa nas causas das relações sociais, que é basicamente a pergunta fundamental das teorias do conflito. É isso aí, pessoal. Acho que eu consegui um pouquinho mais de 10 minutos, mas tamo junto. Boa discussão para vocês aí. Grande abraço, professor. Tchau.